Pessoal, vamos começando então. Boa tarde, meu nome é William. Eu trabalho no EDB, no suporte da EDB. Eu vou falar sobre obfuscação, ou ofuscação, dessa senha SSL com esse hook que tem esse nome complicado aí. Então, o que é esse hook? Esse hook eu vou explicar no final da palestra. Tá? Ele permite que você troque a senha SSL que está na connection string. Tá, então, a senha SSL é usada para quando você precisa criptografar a chave privada do Client Certificate. Então, tipo, tem uma série de conceitos que a gente precisa ver. Vários desses conceitos o Charlie já cobriu na palestra dele. Tá? Então, o que eu fiz, tipo, a minha palestra ela tem dois objetivos, né? Além de estudo próprio, de um laboratório próprio que eu criei. Então, eu criei esse laboratório, então tem vários runbooks, eu vou mostrar para vocês, são 6 runbooks. Né? Runbook seria um conjunto de comandos autoexplicado e que vocês podem rodar também. Então, o laboratório que eu construí em Docker. A ideia é que com esse laboratório você consegue passar por todas as etapas, né? Tipo, eu vou mostrar também que tem um diagrama de cebola, né, de segurança. Então, você passa por todas as etapas, tem todos os comandos OpenSSL que você precisa executar ali para configurar dessa forma. Então, e aí depois, no final, então eu vou mostrar o hook, mas a gente precisa entender uma série de conceitos antes. Então, primeiro, vamos começar falando de segurança. E, hoje em dia, não tem como você descartar a hipótese de que você precisa pensar em segurança. Tá? Então, hoje em dia, é obrigatório você ter uma estratégia de segurança para o teu banco de dados. Então, cada vez mais setores, cada vez mais indivíduos estão adotando o Postgres. Então, por exemplo, tem empresas grandes usando para a área de finanças, com dados financeiros sigilosos, na área de saúde, que tem dados do indivíduo, dados de saúde, tem propriedade intelectual e tal. Então, se você não planeja essa segurança, não tem uma estratégia adequada de segurança, isso você está correndo uma série de riscos, e riscos graves. Tá? Então, por exemplo, acesso não autorizado, você pode ter esses dados sequestrados, hoje em dia se fala muito em ransomware, você pode ter esses dados roubados, expostos, você pode ter impersonificação, e uma série de outras questões também. Então, o que mais que pode ter de riscos? Né? Se a gente pensar naquelas 4 letrinhas, né? LGPD. Então tem outro também, GDPR. Então tem uma série de coisas que você precisa estar atento e que é importante pensar em segurança. Então tem várias questões, vários aspectos de segurança em Postgres. Tá? Então onde que esse servidor Postgres está? Né? Em qual servidor? Então, você tem um faro. Como que é o controle de acesso ao servidor em si? É um servidor físico? É um servidor na nuvem? Tá? Se ele é físico, como que é o acesso ao servidor físico em si? Tá? Você tem que pensar na segurança física do teu servidor também. Então, tem um monte de questões que você precisa pensar. Nós vamos focar aqui, para a palestra só, na parte de autenticação. Então, a autenticação, né, o HBA ele funciona basicamente como um firewall e com uma série de requisitos que você precisa atender para permitir que alguém logue no teu sistema. Então, por exemplo, você pode permitir só um determinado endereço de origem, só um determinado usuário, pode permitir um login só para um determinado banco. Você pode permitir o login só se for com SSL habilitado, tá? Só se tiver criptografia. Ou você pode permitir um login usando um método de autenticação específico. Então, o Postgres tem vários métodos de autenticação. A gente não vai falar sobre autenticação externa, tá? Que seria usar um serviço externo para fornecer essa autenticação. Ou autenticação do SO, também não vamos falar sobre isso. Vamos focar aqui na autenticação interna. Trust Reject no HBA é bem straightforward, né? Você não precisa pensar.
de novo, nas palestras de exemplo que a gente viu, né, 0.0.0.0 no HBA, né, tem uns que colocam com trust, às vezes a gente vê isso em produção. Tá? Então, sempre vamos começar a definir então, os conceitos. Autenticação interna seria com password based e aí, então, com SSL. Então, seria esse o diagrama de cebola que eu comentei, são várias camadas, né? Algumas elas são opcionais ali, você pode, por exemplo, não querer fazer por password based, que seria a senha do usuário do banco. E aí você pode ir adicionando camadas de proteção. A última camada que é a que eu quero apresentar é SSL Password Obfuscation. Mas você precisa ter todas essas camadas de baixo implementadas. Então, seria você pensar em como que é, por exemplo, a segurança da sua casa. Tá? Então, se você só tem um método de segurança, só tem a chave da sua porta, por exemplo, você deixa uma certa dificuldade, mas aí você vai adicionando camadas, adicionando fatores para dificultar o acesso, né, àquilo que você quer proteger, no caso, os seus dados. Então, você pode colocar alarmes, pode colocar câmera de segurança, detetor de movimento, uma série de coisas. Então, vamos ver agora a autenticação interna. Então, para quem chegou depois, eu comentei que eu fiz um laboratório. Então, esse laboratório está num repositório. Eu vou passar o repositório, o QR Code e o endereço dele. Está no GitHub, tá público já. Tem os runbooks com todos os comandos aqui. Eu não incluí os comandos nos slides, tá? Só as saídas mesmo de alguns comandos. Mas vocês não precisam se preocupar, porque depois, no final, vocês vão conseguir ter acesso a esse laboratório com todos esses comandos para construir exatamente a mesma coisa que eu construí aqui. Então, vamos focar em autenticação interna. O laboratório composto por 3 containers Docker, podem ser 3 servidores. Vocês vão ver que eu coloquei um hostname, coloquei um IP, né, para simular um servidor de verdade. Então, tem um servidor de certificado, que está lá, uma máquina protegida. Não vamos pensar muito em como que essa máquina funciona. Mas, então, eu tenho o meu banco de dados e eu tenho um cliente. Eu tenho uma aplicação ali que está tentando se conectar nesse banco. Então, primeiro, então, aí que começam as divisões da palestra, né? Cada uma dessas camadas da cebola são as divisões. Vamos falar rapidamente de password based. Tá? O cliente quer conectar no servidor. Você coloca ali com aquele atributo host no PG-EDBA e aquele outro atributo, ScrunchA256, você permite que ele conecte com senha. Requer um reload. E aí, se você tentar conectar no servidor, tá? Com aquele banco que já existe, aquele usuário que já existe, como a aplicação não tem como saber qual é a senha, o PSQL, nesse caso, vamos usar só o PSQL, mas poderia ser outra aplicação, vai pedir a senha. Então, tem formas de você evitar isso, né, que peça senha. Se você está falando de uma aplicação que se autentica, você não vai fazer parar a aplicação para alguém ir lá digitar a senha e voltar. Então, você pode pensar, por exemplo, em colocar a senha na Connect String, só que é uma senha em texto puro. Então, tem algumas formas de você esconder essa senha. Você pode colocar numa variável de ambiente. Você pode colocar, daí se você colocar na variável de ambiente, você não precisa passar na connection string. Você pode colocar nesse arquivo .pgpass, que é um arquivo protegido, porque ele tem um privilégio só de leitura escrita para o usuário. E aí ele vai buscar a senha desse lugar também. Então agora vamos falar de SSL. Tá? Até aqui a gente não tem conexão criptografada ainda. Então, o que é SSL? Tá? SSL não se usa mais, a gente está usando o TLS, só que os termos são... você pode trocar tanto um quanto o outro. Tá? SSL foi implementado pela Netscape, chegou até a versão 3, parou, aí o TLS foi uma reescrita do SSL. Hoje em dia a gente está usando as versões 1.2 e 1.3. E SSL é o que permite hoje comunicação criptografada na internet, com HTTPS, com seguro shell, entre outros, inclusive com Postgres.
Então, é aquela questão do par de chaves. Quem já conectou num servidor por SSH já viu a questão de você criar a chave, tem a chave pública, a chave privada, e tem também uma chave simétrica. Tá, a gente já vai falar dessa chave simétrica. Aí tem a questão do certificado também, que é o que se usa quando você conecta num site, por exemplo. Então, o certificado tem algumas coisas, tem alguns atributos ali. Tem a chave pública, tem informações sobre a identidade. Nós começamos a pensar na pessoa que possui aquele certificado como uma identidade. Tá? Quem é aquela pessoa que está tentando se conectar ou a pessoa que você está tentando, com a qual você está tentando se conectar. Tem também a CA, tá? A autoridade certificadora, que gerou aquele certificado, entre outras informações. A chave privada associada àquele certificado, ela é um arquivo separado, precisa ser protegido. Então, o Postgres ele usa as duas criptografias, assimétrica e simétrica. Ele usa a simétrica para fazer o que chama de TLS Handshake. Então, nesse caso, só para iniciar a conexão que vai usar o par de chaves. Essa negociação, você vai gerar um token para aquela conexão. Então, esse token ele é criptografado e esse token que vai ser usado para aquela conexão específica. Abrir uma outra conexão é um token gerado aleatoriamente, totalmente diferente. Por isso que com o SSL você não pode fazer eavesdropping, por exemplo. Você quebra, pode até conseguir quebrar um token, mas você quebra daquela conexão, das outras conexões você não quebra. Então, falando de SSL, vamos voltar para o nosso diagrama de cebola. Vamos falar sobre certificado de servidor. Então, eu volto para o meu laboratório. O que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar um certificado raiz. Então, esse certificado raiz, aqui eu estou dando exemplo de self-signed. Você pode usar para os seus experimentos. Para a produção, não é recomendado usar self-signed. É recomendado que você use uma entidade certificadora de confiança, tipo um Let's Encrypt, por exemplo. Então, esse certificado, o que ele tem? Ele tem 3 arquivos sempre. Você só precisa de 2. Tá? Você tem a chave, você tem o Certificate Signing Request e tem o certificado em si, que daí você usa a chave para assinar e gerar o certificado. Então, você sempre precisa do certificado raiz. E aí, com o certificado raiz, você pode gerar o certificado do servidor, que também é composto por 3 arquivos. Tem a chave privada do servidor, CSR, que você não precisa desse arquivo, só precisa no momento da geração, e depois o certificado, o servidor certificado em si. O que eu faço com esses arquivos? Então, eu estou armazenando esses certificados aqui no servidor de certificado. Estou usando servidores certificados para gerar esses certificados. Você pode fazer de outra forma, você pode fazer totalmente diferente na sua infra. Então, eu preciso colocar esses arquivos no meu servidor Postgres. Tá? Então, o que eu coloco ali no PGData? Pode ser em outro caminho, tá? Você tem como configurar isso. Mas por padrão, se coloca ali. Você coloca o certificado raiz, coloca a chave do servidor privada e o certificado do servidor. Então, a partir de então, eu posso forçar host SSL no meu PGDBA. Então, o host ele vai tentar fazer uma conexão criptografada, se não conseguir, ele vai permitir conexão descriptografada, mas agora eu forço com o host SSL. Tá? E aí, se eu tentar conectar do cliente, ele vai ter uma conexão criptografada. Então, você consegue entender isso porque mostra ali uma SSL connection. E você tem também como ver quais clientes estão conectados usando aquela view pgstat SSL. Então, aqui eu estou fazendo um join da pgstat SSL com pgstat activity. Estou mostrando informações da pgstat activity, o endereço do cliente, o banco de dados, o usuário. E só vincula pelo PID e você consegue ver, tá, que essa conexão aqui desse cliente ela está criptografada. Então, essas são as opções que você pode ter para o cliente forçar a conexão criptografada com o servidor. Elas estão ali para ser backward compatible, né? Compatível com versões anteriores, mas a opção padrão prefere
ela não é recomendada. Então, o cliente ele tenta usar uma conexão criptografada. Se o servidor não tiver criptografia, ele tenta sem criptografia. Isso não é recomendado. Recomendado que você use no mínimo require. Tá, daí a gente vai ver as outras opções ali. Verify CA e Verify Full. Então, se você tenta fazer um Verify CA, ele vai tentar validar o certificado raiz que precisa existir no cliente, ou o cliente precisa ter acesso a esse certificado raiz com o certificado que está sendo apresentado no servidor. Então, aqui falhou no caso porque eu gerei, é um self-signed, né? Então, eu não coloquei ainda esse certificado raiz no meu cliente. Então, eu volto lá, né, para os meus containers e coloco dentro daquela pasta, a pasta home do usuário, .postgresql, eu coloco o certificado raiz ali. Por padrão, aquilo ali eu posso configurar de forma diferente. Depois que eu fizer isso, pronto, eu coloco o Verify CA e ele vai fazer a verificação. Então, não é só uma questão de ter criptografia, ele vai verificar também que a raiz daquele certificado, ela é uma raiz que eu confio também. Então, tipo, por mais que eu não tenha informações sobre o servidor, ele confiando, tendo um certificado gerado por uma entidade que eu confio, então eu confio na conexão com esse servidor. Também dá para configurar, se você não quiser deixar ali naquela pasta, que é uma pasta óbvia, né, pasta padrão, você pode colocar em outro lugar e aí você precisa passar na connect string, SSL root cert, o nome do atributo. Tá? Então, falando isso de verify CA, agora como que seria verify full? O meu certificado do servidor, ele foi gerado com um common name, e o common name ele é o meu endereço do servidor. Ele pode ser fully qualified, né, ele pode ser o endereço completo ali. Para simplificar, eu coloquei só o hostname do servidor mesmo. Então, o que acontece? Se eu coloco o verify full e tento conectar no servidor, por exemplo, usando o próprio IP do servidor, que está certo aquele IP, tá? Ele não vai funcionar por quê? Porque a conexão que eu estou tentando fazer não faz match, não casa, né, com o nome do CN, do certificado que é apresentado pelo servidor. Então, falha. É como se você estivesse tentando conectar, peraí, esse servidor não é bem o servidor que você está tentando se conectar. Então, ele não permite. Mas, se você tem certeza, né, se o hostname casar com o common name do servidor, então o verify full funciona. Então, isso também diminui a chance de você ter um ataque man in the middle. Tá? E a conexão está criptografada da mesma forma. Então, isso é para certificado servidor. Tá? Agora, vamos avançar um pouco mais. Né? Até aqui, só usando certificado servidor, a maioria das instalações usa. Mas tem gente que também pensa assim, poxa, eu estou identificando o servidor, eu quero identificar o cliente também. Então, é uma segurança a mais, uma segurança não só para o cliente saber que está conectando no servidor certo, é uma segurança para o servidor sabendo que tem um cliente certo conectando nele. Então, como que faz para gerar um certificado de cliente? Certificado de cliente é por aplicação, tá? É por usuário do banco. Então, geralmente a gente usa o conceito de que cada aplicação tem o seu próprio usuário. Então, a gente gera aqui o certificado de aplicação, tá? Para esse usuário de aplicação aqui. Também tem uma chave privada, tem um CSR, que a gente não usa, daí tem o arquivo de certificado. O que eu coloco ali no meu cliente? Eu coloco só a chave e o certificado, da mesma forma. E aí, como que funciona isso? Então, no meu PGADBA, eu vou ter host SSL, e aí agora o servidor ele passa a forçar a conexão do cliente que tenha um certificado. Tá? Então, eu posso fazer das duas formas. Só existe duas opções aqui nesse caso. Verify CA vai fazer a mesma verificação, que o certificado apresentado pelo cliente ele foi gerado por uma raiz que eu confio, ou Verify Full. E aí, nesse caso, vai fazer a mesma coisa, só que usando a identidade do cliente. Tá, então, vamos ver aqui como que é. Então, por exemplo, para Verify Full, no meu certificado do usuário, eu também tenho um common name, e esse common name, geralmente, a gente usa o nome do usuário.
E aí, se eu tentar fazer a conexão sem esse certificado, primeiro aqui eu estou mostrando os erros possíveis, né? Então, eu não coloquei ainda aqueles arquivos de certificado no cliente. Agora, como o servidor força, por causa desse PGADBA aqui, por causa dessa opção Client Cert, como ele força, a conexão vai falhar, dizendo que o cliente precisa de um certificado válido. Agora eu coloquei, né? Coloquei ali naquela pasta certa. Passando os atributos ali, SSL Key e o SSL Cert, então ele vai usar aquele certificado e vai fazer a conexão. Tá? E é Verify Full porque eu estou usando o meu usuário MyAppUser, que casa com o common name do certificado do cliente. Eu não preciso passar toda vez na conexão esse caminho desses certificados. Eu tenho variáveis de ambiente para esconder isso. Então, tenho duas variáveis de ambiente ali e posso remover isso da minha connection string, funciona. Ou eu posso renomear, se caso for uma única aplicação que está usando aquele usuário daquele computador cliente, eu posso renomear o myappuser.key e o myappuser.crt, esses dois arquivos, eu posso deixar eles como postgresql.key, postgresql.crt, que daí o Postgres sabe que aquele é o padrão. Não importa o usuário, aquele é o arquivo padrão de Client Certificate que ele vai usar. Quando você conecta com o Client Certificate, você ganha, na pgstat.ssl, você ganha informações a mais. Então, você tem o common name do usuário, né, do cliente que está conectando, e tem também o common name da entidade certificadora. Nesse caso aqui, o próprio hostname do meu cert server, porque foi gerado lá. E eu gerei dessa forma. Tá? Então, de novo, os comandos estão todos no repositório que eu vou passar no final. Então, agora falando de SSL Password. Até aqui, estava funcionando com o Client Certificate, mas a chave não estava criptografada. Então, não preciso de senha para usar aquela chave. Ela está ali, eu posso usar aquela chave. Então, grande parte dessa implementação foi feita pelos meus colegas, o Andrew Dunstan e o Craig Ringer. Eles fizeram tanto o SSL Password quanto o hook, que eu vou mostrar também, que permite você usar uma chave privada que está criptografada. Tá? Então, com isso, como eu já tenho a senha do certificado, desculpa, não é do certificado, a senha da chave privada, tem muitas implementações, muitos deployments que eles pensam, poxa, eu já tenho uma senha, eu já tenho segurança por isso. Eu não preciso da senha do usuário. E tirar a senha do usuário do banco pode ser até mais seguro, tá? Porque aí ele não vai poder conectar de outras formas sem ser usando o certificado. Então, essa que é a ideia de SSL Password. Vocês vão ver que no Runbook eu removo os certificados, gero de novo, só que dessa vez a chave privada foi gerada com senha. E aí permite você usar esse método de autenticação chamado CERT. Então, CERT, na verdade, muita gente confunde o CERT, coloca CERT e depois Client CERT, Verify Full, por exemplo. Na verdade, o CERT já é um alias, né, já é um apelido para Trust Client Cert Verify Full. Então, quer dizer, você obriga a conexão a ter um certificado de cliente. A senha, ela é desnecessária, porque você está assumindo que você está usando uma chave privada criptografada. Aí, quando você tenta, então aqui, já que eu não tenho mais senha do usuário, eu removi o meu PGPass. Eu setei as variáveis ali que eu precisava para poder encontrar o meu certificado. E aí eu tento a conexão. Eu tento a conexão e ele me pede uma senha. Essa senha é diferente da senha do usuário. Né? É uma senha, PAN passphrase, é a senha da chave privada do certificado do cliente. E aí que entra o SSL Password. Aí que entra esse atributo. Eu posso colocar esse atributo em texto puro, na Connect String, e aí vai funcionar. Se eu errar, né, tanto interativo quanto errando, né, a senha do SSL Password, ele vai dar esse erro Bad Decrypt. Famoso erro Bad Decrypt. E aí tem o PG Service também. Então, a minha Connect String ela vai ficando muito grande, e aí começa a ter coisas em texto puro. Tipo, SSL Password eu preciso colocar em texto puro. Tem uma forma de esconder, que é usando o PG Service. Facilita também.
Esse PG Service ele também pode ser seguro, né, com permissões 600. E aí você pode pôr as suas senhas, né, se caso você requeira que tenha tanto senha de usuário quanto senha do certificado da chave privada do certificado do cliente, você pode pôr as duas coisas ali, tá? Pode pôr outros atributos também, você não precisa usar variável de ambiente, por exemplo. E aí você pode se conectar com o servidor. Fica fácil a conexão, mas não são todas as aplicações que permitem usar aquele atributo service. Tá? libpq permite, né, você conectar dessa forma, mas algumas aplicações elas vão pedir host, port e tal. Então, só um sumário, né? Paralelo entre password e SSL password. O que é o password? É a senha do usuário do banco de dados. O que é o SSL password? É a senha da chave privada que está criptografada para usar na conexão via Client Certificate. Quando é o modo interativo de um e de outro, né, a mensagem é diferente. Para password tem uma variável de ambiente, para SSL password não tem. Para password tem um arquivo de senha, claro, com password é uma implementação muito mais antiga. E para SSL password não tem, né, esse arquivo de senha, mas você pode usar tanto um quanto o outro no PG Service. Agora vamos falar, sim, dessa última camada, que é o que eu queria apresentar, que é o SSL Password Obfuscation. Tá? Eu preciso ter tudo isso implementado até aqui, para daí começar a brincar com isso. Então, SSL, só para dar uma introdução, SSL Password tem esses problemas que eu comentei. Não tem variável de ambiente, então você precisa colocar, né, na connection string em texto puro. Você pode ocultar isso com o PG Service, mas não são todas as aplicações que permitem isso. E você pode precisar compartilhar essa connection string com outros usuários, com outras aplicações, às vezes até aplicações que estão controlando a tua replicação ou estão, né, fazendo backup do teu banco. Se você quer que essas aplicações conectem via Client Certificate, você precisa passar SSL Password para elas. Então, é aquilo que eu falei da casa, né, de você implementar um sistema de segurança a mais na sua casa. Isso seria um sistema de segurança a mais também no seu banco. A gente já tem segurança, tá? Um agente malicioso ele teria que conseguir dar um jeito de driblar as regras do pgdba.conf, sabendo que você não colocou lá um 0000, e precisa ter acesso também àqueles arquivos, que são os arquivos dos Client Certificates, tá? Mas a gente pode dificultar ainda mais. Então, qual que é a estratégia aqui? Na Connect String, eu tenho um SSL Password que não é o real. E aí, na hora de conectar, eu implemento uma forma, né, que pega esse SSL Password que não é real e passa para a conexão, ocultamente, passa o SSL Password real. Então, como fazer isso? Tem esse hook, com esse nome difícil, mas esse hook ele permite você escrever uma biblioteca de deofuscação. Tá? Então, você ofusca o SSL Password na tua Connect String e o hook te permite fazer essa biblioteca que precisa ser carregada junto com a libpq no momento da conexão para fazer a deofuscação. Tá? E daí você pode fazer essa função customizada para fazer o seu algoritmo de deofuscação, por exemplo. Vamos supor que você simplesmente está pegando o SSL Password que está ofuscado e você vai deofuscar de alguma forma. Tá? Vamos supor que é um algoritmo de criptografia. Tá? Aquela string criptografada, você descriptografa aquela string por baixo. Ou você pode usar outras coisas, você pode usar outros atributos da connection string. Você pode ter um lugar seguro que você tem as senhas SSL Password reais de cada usuário, tá? Ou para cada banco, ou para cada aplicação. Depende de vários fatores, né? Como que fica a melhor implementação para você. Então, essa aqui é a ideia, né? Substituir a SSL Password da Connection String pela SSL Password real no momento da conexão. Então, tem umas funções em C aqui. Não se preocupem, o código está no repositório, tá? Na verdade, essa é só uma parte da implementação. É uma implementação curta, mas tem umas funções a mais ali.
Tem comentários também, eu coloquei comentários no arquivo C, então isso é um código em C. Então, essa função é uma função auxiliar que pega a SSL password da connection string. Então, ele tem um for que percorre a connection string e quando ele chega no SSL password, né, ele compara esse atributo é o SSL password, então ele copia o valor desse atributo para dentro da minha variável de resultado, libera a conexão, retorna o resultado. Lembrando que esse valor ele vai precisar ser desalocado depois, tá? Senão você vai ficar acumulando coisas ali. Então essa é uma função auxiliar. Aqui eu estou pegando o SSL password, assumindo que eu estou implementando um algoritmo de deobfuscação que precisa da SSL password em si. Da mesma forma, você pode pegar o usuário, o host, o banco, tá? Você pode pegar outros atributos ali para te ajudar a construir a tua lógica para pegar qual que é realmente a SSL password real. E essa é a função que faz a mágica de verdade. Aqui tá feio, né? A gente para estudar, né, para fazer funcionar, para aprender, a gente faz essas coisas. A senha desobfuscada ou a senha real, ela tá hard-coded aqui. Eu nunca posso fazer isso, tá? Eu vou mostrar por quê. Mas a ideia aqui é que eu tenho essa senha ofuscada, que eu pego lá usando a minha função auxiliar, que eu acabei de mostrar, e aí eu faço uma deofuscação. Isso se você seguir essa linha de raciocínio, né? Essa implementação. Preciso liberar, né, a senha ofuscada que eu peguei, né, porque eu aloquei aquilo. E aí depois eu jogo essa senha deofuscada, que eu peguei de alguma forma, com algum algoritmo, né, não vem ao caso qual algoritmo aqui, eu jogo para dentro desse buffer. Esse buffer que é passado por referência aqui, é o buffer realmente com SSL password que vai ser usada para conectar no Postgres. Tá? Então essa que é a ideia do hook. Então não use a senha em texto puro ali, porque mesmo depois de compilado, então a ideia é ter esse módulo aqui, né? libpkeydeobfuscate.so, shared object, né? uma biblioteca. Se eu fizer strings nisso aqui, eu consigo ver a senha, se você colocou a senha ali em texto puro. Então, ao invés disso, você precisa implementar uma outra forma, tá? Precisa implementar um algoritmo de deofuscação ou de descriptografia. E também, como eu falei, você pode usar outros atributos da connection string para tentar identificar ou tentar buscar em algum lugar, em algum banco seguro, em algum vault, qual que é a senha real. Para compilar, as instruções também, de novo, está no repositório. Então, isso aqui tem um arquivo .c, e aí você vai compilar, vai ter o teu arquivo .so. Como que usa isso? Então, primeiro, estou tentando mostrar aqui, sem carregar a biblioteca nova, eu estou tentando aplicar uma senha SSL password ofuscada, realmente eu estou passando aqui, xxxx, e não vai funcionar, porque sem a minha biblioteca, ele vai achar que isso é a senha real, e para tentar descriptografar a chave privada que está criptografada. Vai dar o famoso erro bad decrypt, tá? Que não é essa a senha daquela chave. Então, usando LD preload, e você pode colocar isso no teu bash RC, por exemplo, para não precisar ficar fazendo isso toda vez, eu preciso carregar nessa ordem aqui a libpkey da instalação do cliente, né, do Postgres cliente, e o meu módulo, que eu acabei de criar. Depois que eu faço isso, aí eu posso usar o PSQL. O PSQL ele vai usar o LD preload para carregar esses módulos, e aí a libpkey ela vai aplicar esse hook, tá? Ela vai aplicar essa função customizada toda vez que você tentar conectar. E aí eu posso passar uma SSL password realmente xxx, ou nesse caso qualquer valor, como está hard-coded, né? Como está fixo no meu código a senha real, nesse exemplo eu posso passar qualquer coisa, inclusive xxx, e aí funciona a conexão. Tá? E também funciona com o PG Service, porque na verdade o PG Service, a libpkey lê e abre esses atributos na connection string. Tá, então usando o serviço também, você pode carregar ali a biblioteca nova com o LD preload e você pode usar serviço. E aí você vai poder colocar até uma senha obfuscada aqui no teu serviço e a conexão funciona da mesma forma.
por mais que na connection string original tenha só service, na verdade ele vai buscar no arquivo de serviço e ele vai trazer todos os atributos da connection string para o cliente de verdade, e aí sim ele vai chamar a função customizada que a gente escreveu. Tá, então aqui está, como eu comentei, né, antes tem esse repositório, que tem os slides, tem esses slides, tem todo o passo a passo para fazer desde a instalação, a criação dos certificados com o PCSL, colocar esses certificados, a instalação desses certificados no servidor, a instalação dos certificados de cliente no cliente, aí depois, primeiro os certificados de cliente eles são gerados sem a senha, né, na chave, aí depois gera de novo, só que com senha. O código-fonte, tá, do módulo. Isso tudo foi feito com containers Rock Linux 9, Postgres 17. Então esse aqui que é o URL, se você usar esse QR Code, vai cair nessa URL, na verdade. Seria isso então, pessoal.